Meus caríssimos alunos, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Estamos a falar a partir do módulo 9. Nós dividimos o módulo 9 em 3 blocos, cada bloco em 3 partes. Hoje estamos no bloco C, no terceiro bloco, estamos na primeira parte do bloco C, estudos de caso. Vejam que nos últimos encontros nós sempre temos apresentado a vocês resenhas e estudos de caso. Evidentemente, estamos a colocar em mãos, estamos a colocar ao acesso de vocês a literatura freudiana, produção de Freud, bem próxima à sua produção original. Sempre lhes tenho dito, trata-se de pequenas pílulas, verdadeiras pérolas, para que a gente tenha o sabor da literatura psicanalítica, evidentemente a partir do legado freudiano, pioneiro nesta área de conhecimentos. Então, estamos a falar hoje dos estudos de casos, são muito interessantes. Os casos sempre apresentam alguns conflitos psíquicos específicos e a gente aprende por meio deles. Hoje, de modo especial, vamos provocá-los com os seguintes casos. Caso de Dora. Vamos trabalhar o homem dos ratos. Vamos trabalhar o pequeno Hans, o homem dos cavalos. Vamos trabalhar o homem dos lobos. E vamos trabalhar Daniel Schreber. Evidentemente, Freud sempre nos seus escritos, ele nunca identificava as pessoas. Por isso, esses nomes interessantes, para identificar os casos trabalhados por Freud. Nós vamos trazê-los até vocês para que a gente possa se dar conta. Nós aprendemos muito a partir dos casos trabalhados por Freud. Por isso eles são famosos. Bem, pensamento do bom dia, vocês observarão. Eu criei aí um trocadilho, é muito curioso. A nossa vida tem as cores do nosso singular e do nosso plural. Curioso. Observe bem as palavras. A nossa vida, ou a vida, tem as cores do nosso singular e do nosso plural. Evidentemente, vai prevalecer aquela palavra, aquela expressão que nós utilizarmos mais no dia a dia. O eu, passo, eu penso, eu quero, ou nós. Pensamos, nós queremos, nós buscamos, mas evidentemente esse trocadilho, na ótica da psicanálise, ele tem uma outra perspectiva. E vocês verão pelos textos. Evidentemente, a psicanálise está aí para trabalhar esse mistério que existe, este jogo do eu e do nós. Essa relação, essa conexão do eu e do nós. Aí a psicanálise se apresenta. Bem, quanto ao mito de hoje, retiramos sempre da mitologia grega, o mito de hoje é o mito de Galateia. Ali, curiosamente, nós temos, através de uma figura de linguagem, a idealização do amor.
Todos nós somos convidados, ao longo da nossa existência, de experimentar, fazer experiência da relação amorosa, relação afetiva, relação amorosa, relação romântica, vínculos que nós criamos na relação conosco mesmo e com os outros. Teremos depois, na sequência, o nosso esquema de sempre, nossos eixos que estruturam o nosso ensino e aprendizagem. Visão geral dos 5 temas abordados hoje são muito interessantes, são contagiantes. Teremos nossos mapas, teremos nossos artigos complementando os mapas, teremos as leituras psicanalíticas, teremos a proposta das redações temáticas e hoje tenho seguido nesses últimos tempos, últimas aulas, últimos encontros, tenho trazido até vocês a prática de alguns anexos, leituras complementares. Ontem, na aula de ontem, por um lapsus da mente, troquei borderline pela síndrome e burnout ligado ao trabalho e borderline se apresentando numa complexidade maior. Observem, apresentei 2 textos ao final da aula de ontem para vocês purificarem os conceitos. Didaticamente, o lapso serve para uma porta de conhecimento. Façam isso uma aprendizagem. Trarei a vocês hoje, falando das psicopatologias, um conceito da catarse, que ela é importante, é um recurso no tratamento terapêutico. Essa catarse nós a veremos no caso de Ana O, um clássico de Freud, que é um acréscimo que eu faço a vocês, o que é uma catarse em terapia analítica. Trago a vocês também, em falando de psicopatologias, trago a vocês o que nós estamos a experimentar no Brasil e no mundo, o estupro. Aqui no Brasil, de modo agravante, um percentual significativo para meninas de menos de 14 anos. Nos chama a atenção e a psicanálise precisa agregar valores para trabalhar esses traumas. Eles se encontram na perspectiva do que nós trabalhávamos de transtornos de estresse pós-traumáticos. Pensemos nisso. Farei uma breve consideração. É do meu interesse, ainda dentro dessas provocações, desse aquecimento clássico nosso, de observar. Quando estivermos a refletir, abordar caso Dora, observem, trata-se de um conflito psíquico, neste caso histeria, onde se apresenta a Dora, ou com Dora, o mecanismo de defesa. De modo especial, a repressão e a sua conversão. A repressão, desde o início, desde as primeiras aulas. Como ela, do cacófato, como a repressão, ela gera o conflito psíquico, no caso nosso de Dora, a histeria. São conflitos internos que se revelam a partir conflitos internos, cabeça, mente,
que se revela nos sintomas físicos que vão para o corpo. Aquilo que nós dizíamos da somatização. Encontramos também no caso Dora a experiência da transferência. A experiência da transferência. Ela passa aquele amor, aquele ódio a Freud, seu terapeuta. E Freud, por meio do sonho, procura trabalhar o caso Dora. Primeiro caso. Segundo caso, o homem dos ratos. Nós vamos encontrar, no caso Homem dos Ratos, o conceito de compulsão, de obsessão, uma experiência de amor e ódio. Dei mais detalhes, por que ratos, por que homem dos lobos, por que homem dos cavalos, dos ratos, porque Freud ouviu de um amigo, de um conhecido militar, como eles faziam na experiência da tortura dos ratos. Aquilo ficou na cabeça de Freud. Então, cada título, um título que ligado a alguma experiência, ligado a um fato, a uma narrativa que chega até Freud. Então, Homem dos Ratos, uma obsessão, uma compulsão, numa experiência de amor e de ódio. No Pequeno Hans, Homem dos Cavalos, a experiência da fobia em crianças, como os medos internos se transformam, como os medos internos podem trazer dificuldades psíquicas. E aí, no Pequeno Hans, também vamos identificar o complexo de Édipo, nessa experiência da fobia dessa criança. Em relação ao Homem dos Lobos, Freud trabalhou muito a questão do sonho e da formação da neurose a partir dos sonhos, aqueles sonhos repetitivos, como é importante, nesse caso, observarmos o lugar da simbologia. Em Schreber, nós vamos identificar a experiência da psicose e do delírio, uma defesa por meio do inconsciente, numa tentativa de resolver conflitos, evidentemente gerando mais conflitos. Perfeito? E vocês se darão conta também que eu fiz um acréscimo, sexto caso de Ana O, justamente para nos darmos conta da experiência da catarse, justamente para trabalhar sintomas histéricos. É possível. Este é o nosso contexto do trabalho de hoje. Estamos aí quase 14 minutos, mas já estamos sensibilizados, já nos demos conta por onde irão os nossos recursos didáticos e pedagógicos. Bem-vindos ao nosso trabalho, muita disposição e aquela lembrança minha. Estamos próximos a finalizar o nosso curso. Então, vamos aos próximos passos. Bom dia! Um pensamento interessante. A vida tem as cores do nosso singular e do nosso plural, do eu e do nós. Dependerá daquela que nós mais usarmos. As palavras que nós usamos, elas nos habitam. Pense nisso. Tenhamos um bom dia. Vamos ao nosso primeiro texto.
A vida tem as cores do nosso singular e do nosso plural. A vida, em sua essência, é uma rede complexa tecida pelas experiências individuais e coletivas. Na psicanálise freudiana, a singularidade do indivíduo é um tema central, refletido na ideia de que cada pessoa possui um inconsciente único, moldado por suas vivências, desejos e traumas pessoais. Freud argumentava que nosso comportamento consciente é frequentemente influenciado por esses elementos ocultos que são exclusivos a cada indivíduo. Assim, as cores do nosso singular representam essa paleta única de experiências e emoções que definem nossa identidade pessoal. Por outro lado, Freud também reconheceu a influência poderosa da coletividade na formação de cada um. Desde a infância, somos imersos em uma rede de relações sociais e culturais que moldam nossos valores, crenças e comportamentos. Esse plural refere-se às normas, expectativas e influências externas que nos cercam e nos pressionam a conformar-se a determinados padrões. O conflito entre individualidade e coletividade, portanto, é uma luta constante para equilibrar nossos desejos e necessidades pessoais com as demandas e expectativas do mundo externo. Este conflito é muitas vezes evidente nos casos clínicos descritos por Freud, onde os pacientes lutam por reconciliar seus desejos inconscientes com as exigências da realidade. Por exemplo, no caso do Homem dos Lobos, Freud descreve como o paciente teve que navegar entre suas fantasias inconscientes e a realidade opressiva de sua vida familiar e social. Esse caso ilustra como a tensão entre o singular e o plural pode manifestar-se em sintomas neuróticos, quando o indivíduo não consegue harmonizar essas duas forças conflitantes. A resolução deste conflito é, segundo Freud, um dos objetivos da psicanálise. Por meio da psicanálise, o paciente pode trazer à luz os elementos reprimidos de seu inconsciente, compreender as influências coletivas que moldaram seu comportamento e encontrar uma forma de integrar essas partes de si mesmo de maneira mais harmoniosa. Esse processo permite que o indivíduo viva de uma forma mais autêntica, abraçando tanto sua singularidade quanto sua conexão com a coletividade. Assim, a vida com as suas cores de singular e de plural é reflexo do eterno conflito entre individualidade e coletividade. Em psicanálise, essa dinâmica é fundamental para a compreensão do nosso comportamento e para a busca de uma vida equilibrada e significativa. Pensemos nisso. Vamos ao mito. Aqui nós estamos diante de um mito de Galateia, idealização e amor não correspondido e sublimação do desejo. O mito de Galateia, onde Pigamalião se apaixona por uma estátua que ele mesmo esculpiu, representa a idealização do amor. É muito interessante esse mito. Farei apenas o primeiro movimento, como sempre, o resto por conta de vocês. Na psicanálise freudiana, a idealização é um mecanismo de defesa onde nós atribuímos qualidades exageradas ou perfeitas a outros objetos ou pessoas. No caso de Dora, Freud explorou como a idealização pode mascarar conflitos internos. Dora idealizava as figuras paterna e materna e projetava nelas qualidades que não correspondiam à realidade, o que contribuiu para o seu quadro histérico. A idealização, como observada em Dora, serve para proteger o ego de sentimentos
de inadequação e frustração. E segue o texto. Vocês vão observar que aparece o caso Dora. Vamos ver, aparece o caso Homem dos Ratos. Analisou como o amor não correspondido e os desejos reprimidos influenciam seus sintomas obsessivos. Interessante a analogia que foi feita. Fizemos também uma outra analogia. Vamos observar quem foi o homem, no caso do homem dos lobos. Freud observou que os sonhos e fantasias do paciente refletiam um processo semelhante de sublimação. Evidentemente, estamos a comparar com a mitologia. No caso do pequeno Hans, Freud examinou como os medos e fantasias infantis refletem desejos inconscientes e conflitos emocionais. Perfeito. E, finalmente, no caso Schreber, Freud explora como a sublimação pode falhar, levando a manifestações psicóticas. Evidentemente, o texto eu elaborei conectando com a mitologia de Galateia, que, se vocês não a conheciam, passarão a conhecer. Alguém me dizia outro dia, por que faço uso das mitologias gregas? Justamente porque tive uma formação nessa perspectiva. Recentemente, dizia a vocês, tive, durante 2 ou 3 anos, aulas de grego clássico, onde aprendi o gosto pela mitologia. Vale a pena o conhecimento, a erudição e os insights que a mitologia nos permite. A mitologia é um campo muito rico da filosofia, muito rico da psicanálise, muito rico das tradições religiosas. Trata-se de um conhecimento sofisticado, saboroso e imperdível. Vamos à sequência do nosso material, apenas observar se está na sequência. Aqui nós temos a proposta de hoje, o bloco módulo 9, bloco C, como dividimos o bloco 9, o módulo 9 em 3 partes, 3 blocos, nós estamos na terceira parte, o bloco C, primeira parte do bloco C, estudos de caso, uma visão geral. Então, vocês já se deram conta, estamos a falar de Dora, para entendermos melhor o estudo da histeria, análise dos mecanismos de defesa, analisar a questão da transferência e a interpretação dos sonhos na experiência de Freud. Muito interessante. O segundo caso, o Homem dos Ratos, tem uma nota aqui embaixo, o Homem dos Ratos. Aí mais detalhes para vocês entenderem do que se trata. Então nós temos no Homem dos Ratos a ideia o que é uma obsessão e uma compulsão, e sua relação com sentimentos de amor e ódio. Muito interessante esse material. Temos aí informações interessantes. O pequeno Hans, o Homem dos Cavalos, aqui também uma observação, por que o Homem dos Cavalos? Trata-se do desenvolvimento da fobia na criança e o lugar da figura paterna, muito interessante. O Homem dos Lobos, uma pequena explicação, por que lobos, por que cavalos, por que ratos, o papel dos sonhos na formação de neuroses e o conceito de cena primária. Muito interessante esse material. E, finalmente, Daniel Paul Schreber, o lugar da psicose e os mecanismos de delírio. Vale compreender o caso e nos darmos conta sempre dos recursos, das técnicas, dos métodos utilizados por Freud, evidentemente, para benefício da nossa aprendizagem. E, finalmente, Ana O, clássico também, a origem da psicanálise e o uso da catarse. Ana O, o caso de Ana O,
frequentemente considerado o ponto de partida da psicanálise, onde Freud e Breuer introduziram o conceito da catarse. Perfeito, material muito rico. Aqui uma visão geral do nosso trabalho. Sejam bem-vindos. As reflexões cada vez mais que nós chegamos à nossa finalização, elas crescem e são muito ricas. Portanto, não percam a possibilidade de saborear, de descobrir a preciosidade dessas informações, dessa literatura. Vamos aos mapas, eu acredito tê-los colocado na sequência. Aqui nós temos transferência dos sonhos, vamos ver se eu consigo mexer com ele, não consigo, mas ele está dentro. Dora, um estudo de histeria, mecanismos de defesa e transferência dos sonhos, é o caso Dora. Perfeito? Vocês têm mais detalhes aqui. Evidentemente que essa estrutura, ela casa com os artigos que se apresentarão na sequência. Muito interessante. Sempre se lembrem, de cada caso nós precisamos aprender alguma coisa. Eu diria, a cada caso que vocês abordam, que vocês estudam, que vocês se conectam, identifique sempre 2 ou 3 ideias importantes. Isso facilita a nossa aprendizagem. Isso nos ambienta, nos familiariza no contexto da psicanálise. Então aqui nós temos o caso de Dora, nos subtemas, que nós chamamos subtemas, 10 subtemas, e nos galhos, mais informações em cada um dos galhos, para um estudo pessoal, solitário. Perfeito? Primeiro caso Dora. Segundo, o Homem dos Ratos, o mesmo esquema, o mapa, mesma estrutura, e detalhes em cada subtema e nos galhos dos subtemas. Uma riqueza extraordinária. Vejam com calma e no seu estudo pessoal. Terceiro caso, Pequeno Hans, a mesma estrutura e um mapa mental para facilitar a nossa aprendizagem. Perfeito? O que não aparecer aqui, vocês encontrarão no artigo, no texto. Mas as principais variáveis se apresentam para que a gente obtenha aprendizagem por meio do caso apresentado. Pequeno Hans. Questão da fobia e do lugar da figura paterna. Quarto mapa, nós estamos diante do Homem dos Lobos, questão do sonho, da neurose e da cena primária. Busquem informações pelo mapa e complemente com a leitura dos artigos. Material riquíssimo. E o último mapa mental, Daniel Paul Schreber, mesmo esquema, um mapa bem elaborado, trazendo dados para a nossa compreensão. Lembrem-se sempre, cada caso, cada estudo de caso, cada apresentação de resenha, é sempre uma mão estendida da psicanálise até vocês. Como eu sempre tenho dito, não importa dos nossos propósitos que aqui nos fazem presentes, se é para buscar erudição, se é para ter a psicanálise como hobby, se é para encontrar na psicanálise um instrumento de trabalho, de profissão, se é para fazer da psicanálise uma complementação
a nossa escolha profissional em outras áreas, jornalismo, saúde, direito, administração, comércio, comunicação, marketing, não importa. O importante é entendermos que na psicanálise, com a psicanálise e em psicanálise, nós seremos diferentes, porque nós nos daremos conta de que a psicanálise agrega valores diferenciados. Perfeito? Vamos aos artigos, apenas observar se está na sequência. Então aqui nós temos o primeiro, sempre a dupla, o mapa mental e o artigo. No artigo, uma narrativa argumentativa, com mais desdobramentos. Então nós temos aqui um estudo de histeria, análise dos mecanismos de defesa, transferência e interpretação dos sonhos. Perfeito? E sigam. Eu fiz alguns destaques para ajudá-los na compreensão. Observem os destaques, quebrei o texto. Isso vai ajudar em muito. Primeiro texto, Dora. Segundo texto, O Homem dos Ratos, obsessões e compulsões e sua relação com sentimentos de amor e ódio. Aqui também nós temos um texto onde eu destaquei parte do texto para facilitar a compreensão de vocês. Perfeito? Vamos para o próximo. Aqui nós temos o pequeno Hans, Homem dos Cavalos, desenvolvimento da fobia em uma criança e o papel da figura paterna. O texto está quebrado também com os títulos, com as frases de efeito em vermelho. Observem, vale a pena o material. Como eu tenho sempre dito, são leituras facilitadoras, assim como dizia da minha experiência em tocar piano. Quando iniciei minha aprendizagem em piano, sempre era iniciado pelas músicas facilitadas, mesmo os temas clássicos, sempre facilitados. Com a maturidade, com o domínio, então passei a beber na fonte, passei a acessar a música clássica na sua originalidade. Na mesma proporção, na mesma intenção, na mesma metodologia, esse processo acontece em psicanálise. Você começa pelas leituras facilitadas, que te levarão, a depender dos seus propósitos e dos seus interesses, te levarão a buscar os originais. Os originais, num primeiro momento, em versão em língua portuguesa, e depois, certamente, você vai buscar no inglês, no espanhol, no alemão, no francês, as obras originais. Perfeito? Vamos para aqui o pequeno Hans. Temos agora o quarto artigo, O Homem dos Lobos, o papel dos sonhos na formação de neuroses e o conceito da cena primária. Observe essa cena primária, nos chama a atenção. E aqui vocês têm um material palatável, didático e sempre pedagógico. Quando falo sempre pedagógico, didático porque ele se apresenta na melhor forma de aprender. E pedagógico porque ele respeita o ritmo de cada um de vocês. O próximo artigo, Daniel Schreber, Psicose e Mecanismo de Delírio. Mesmo esquema, mesma estrutura, fragmentado em blocos para facilitar a compreensão de vocês. Lembrem-se sempre, toda resenha, todo estudo de caso tem a pretensão da iniciação. Eu dizia nos primeiros encontros, pode-se comparar a prolegômenos, pode-se comparar a processo de iniciação.
Perfeito? Dos artigos, nós passamos agora ao bloco das leituras psicanalíticas. Lembrando sempre, as leituras, sempre 12, elas trazem até nós o universo da psicanálise, nas suas vertentes mais significativas. Sempre nas personalidades nós encontramos experiências históricas que se manifestam nas dificuldades, nos conflitos psíquicos, nas limitações psíquicas, e se revelam exitosas quando trabalhadas, quando encontramos os portais necessários para reverter, para mudar os registros, para mudar as percepções, para mudar sentimentos, para mudar comportamentos. Aqui nós temos Jackson Pollock, que trabalha um estilo abstrato e caótico como manifestação da psique turbulenta e alcoolismo. O seu estilo é um estilo abstrato e caótico. É um dos mais importantes artistas do expressionismo abstrato. Nós apresentamos no início dos nossos cursos alguns quadros de Jackson Pollock. Vejam um pouco da vida dele e aqui também, por blocos, o texto por blocos, para facilitar a compreensão. Dizia a aula passada, ontem, a minha intencionalidade, a minha política em aprendizagem, meu insight em termos de ensino-aprendizagem é encontrar na fragilidade, na fraqueza, a porta da reversão, a porta para a mudança do jogo, a porta para a mudança dos registros. Quando nos damos conta de nossas fraquezas, nós transformamos as fraquezas em potencialidades, em habilidades e em competências. Então, aqui primeiro, Jackson Pollock, por conta de vocês. Segundo texto, sexualidade, no campo da sexualidade, o tema desenvolvimento sexual, estágios do desenvolvimento sexual ao longo da vida. Evidentemente, peguei aqui os estágios freudianos e pequenas complementações de seus discípulos. Aqui trata-se de uma recordação do que nós já estudamos, já aprendemos, já andamos dentro dos diversos estágios. Perfeito? Próxima leitura psicanalítica, a questão das fragilidades humanas, aqui a sensação de vazio. Busca de preenchimento e ajuda da psicanálise. Quem não tem essa sensação? De vez em quando, todos nós somos provocados, porque de repente deu aquela sensação de direção, perda da direção, questionamento de alguns valores, questionamento da própria história, questionamento do próprio status, questionamento das próprias conquistas, ou por acomodação, ou por falta. Nós experimentamos a sensação do vazio. Vale a pena, mesma questão, texto em blocos, para facilitar a compreensão. Aqui nós estamos no quarto texto, estou aqui controlando o tempo, no campo das psicopatologias, a questão da insônia. Eu tenho a impressão de que eu trouxe alguma coisa a respeito do sonambulismo também, mas insônia, dificuldade persistente para iniciar ou manter o sono. A que se deve? Como explicar? Muitas pessoas, a estatística aqui no Brasil é muito alta em relação à insônia, portanto é um tema
que deve ser abordado com muita atenção, muito carinho. Próxima leitura. No campo da bioética, a questão da pesquisa clínica, ética na condução de estudos clínicos. Com certeza, alguns de vocês, ou pelo número que nós temos, ontem eu fui atrás de observar a sequência, nós temos aí um batalhão em movimento, por baixo dos muitos inscritos, nós temos em movimento mais ou menos 1000 alunos caminhando firmes. Então vejam o lugar da bioética. Alguns ou muitos irão para uma linha acadêmica, para uma especialização, para um aprofundamento, e como é importante estarmos atentos à questão da ética na condução dos nossos estudos, das nossas pesquisas. Próximo tema, neurociências, questão da neuroética. Em neurociências, vamos observar de perto a neuroética. Considerações éticas no estudo e tratamento de doenças mentais. A neuroética é um campo emergente que examina as implicações éticas, legais e sociais das pesquisas em neurociência e no tratamento de doenças mentais. Vale a imersão. Próxima leitura. Aqui nós temos, veja, sempre reforçando, resenha, O Homem dos Lobos, aqui publicado por Freud em 1918, História de uma Neurose Infantil, um dos estudos mais emblemáticos e detalhados da psicanálise freudiana. Paciente identificado pelo pseudônimo de Sergei Pankejeff, era um aristocrata russo que procurou Freud para tratar de uma série de sintomas que incluíam depressão, ansiedade e alucinações. Uma pérola. Vamos para o próximo texto. Aqui nós estamos no campo das terapias analíticas, diversos nichos. Vamos observar qual é o nicho de hoje. Parentalidade e relacionamento conjugal. Orientação sobre a interação entre parentalidade e a relação conjugal. A chegada dos filhos é um momento transformador na vida de um casal, trazendo alegrias, mas também desafios significativos. Evidentemente, em se tratando da psicanálise, abordei aqui as questões das relações na expressão da sexualidade. Interessante? Mergulhem, vale a pena. Aqui nós temos a comunidade LGBT+, hoje o tema microagressões, impacto na saúde mental e estratégia de enfrentamento. Microagressões, comportamentos, comentários ou ações sutis, muitas vezes inconscientes, que transmitem desrespeito, preconceito em relação a indivíduos de grupos marginalizados. O texto sempre trabalha a nossa sensibilidade. Aqui nós estamos no 10º, no campo da psicanálise em diálogo, pesquisas e evidências empíricas, fortalecer a base de pesquisa empírica para apoiar as práticas e teorias psicanalíticas, isso principalmente para aqueles que se voltam para o campo da academia, para o campo acadêmico. Perfeito? Vamos para a 11ª, dentro das tradições religiosas. A reflexão de hoje, práticas espirituais como recursos terapêuticos. Evidentemente. Existe aí uma integração, uma complementação, uma riqueza enorme do diálogo, da integração da psicanálise com a espiritualidade, a religiosidade. E o último texto, última leitura psicanalítica, estudo de caso. Leone, Freud e análise de sintomas histéricos e paralisia. Segundo Freud, em sua extensa carreira, analisou vários casos que se tornaram fundamentais
para o desenvolvimento de suas teorias psicanalíticas. Perfeito? Vale o mergulho e veja que se trata de um estudo de caso. Próxima, aqui com isso nós vamos entrar então nas propostas de redações temáticas. Primeira redação: protocolos para situações de crise na psicanálise contemporânea. Desenvolvimento de protocolos para manejar situações de crise durante a terapia, incluindo procedimento para crises emocionais agudas, riscos de suicídio ou relações de abuso. É um texto significativo, é um texto complexo, mas que expressa, sinaliza desafios que teremos pela frente. Muito importante e interessante. Primeira redação. Segunda redação: acessibilidade do atendimento psicanalítico no mundo contemporâneo. Desde o início, temos dito, a psicanálise acaba sendo uma proposta de exclusão. Precisamos reverter essa cultura. O texto é muito interessante, mergulhe. Terceira redação: impacto das normas sociais e legais na prática psicanalítica. É muito importante, dentro do nosso profissionalismo, estarmos atentos à legalidade de nossas práticas, de nossos limites e atenção às normas sociais, às questões éticas, caminhos que devemos fazer. Próxima redação, quarta: inovação nos métodos de atendimento na psicanálise contemporânea. Evidentemente, sempre estamos a falar da realidade virtual e dos tratamentos online. Então, atenção, modifica o nosso modus operandi. E última redação, vamos ver, onde ela assim, aqui. Última redação: desafios éticos no atendimento psicanalítico. Evidentemente, exploração dos desafios éticos na prática psicanalítica contemporânea, como questões de confidencialidade, dualidade de papéis, manejo ético da transferência e contra-transferência. O texto é muito interessante e aí à disposição de vocês. Aqui eu trouxe, como Ana O não foi trabalhada detalhadamente, fiz um texto para iniciá-los. Trata-se de Berta Pappenheim, 1880. Aqui então um material do clássico de Ana O. Na sequência, trouxe uma ideia a respeito de sonambulismo na visão da psicanálise, que também vale o mergulho de vocês. Perfeito. Na sequência, que já apresentamos, nós temos uma sensibilização em relação aos estupros, transtorno de estresse pós-traumático, a experiência que experimentam as vítimas dessa violência. Observemos, analisemos e nos posicionemos. Tenhamos uma atitude diante dessa violência que vitimiza nossa sociedade, nosso entorno, nossa cultura, nossos valores. E termino com um texto a respeito da catarse, um conceito central em psicanálise. É uma experiência emocional intensa que pode ser a experiência nos permite, né? E se manifesta numa experiência emocional intensa e é um recurso extraordinário para se trabalhar conflitos psíquicos. Meus caríssimos alunos, estamos ainda dentro do nosso tempo. O material de hoje extraordinário, muito rico, agregará muitos valores a depender dos propósitos, das intenções, dos compromissos de vocês. Sempre lhes tenho dito,
O vídeo aula, ele é motivador. O vídeo aula trabalha com sensibilização, ainda que se apresente em sua natureza como uma proposta de orientação. O vídeo aula é um vídeo que orienta o nosso ensino-aprendizagem. O vídeo aula se apresenta dentro de uma metodologia que procura facilitar a aprendizagem. Sempre lhes tenho dito, a partir da psicologia da aprendizagem, o segredo é aprender a aprender psicanálise. Cada um aprende à sua maneira, não aprendemos do mesmo modo. Nós estamos diante de um material muito rico, sempre tenho dito, esse material é uma permanência aí de validade, tenho dito de 3 no mínimo, provavelmente para 5 para 10 anos, ou para a vida toda, a depender do interesse, a depender das descobertas, a depender do lugar que esse material ocupará na vida de vocês. Como eu tenho dito a vocês, ao longo de minha existência, experimentei diversos livros em termos de leitura e conhecimento. Muitos desses livros, evidentemente, carrego comigo até hoje. Sempre me organizo para lê-los periodicamente, relê-los, revisitá-los. E já lhes disse essa sensação. Toda vez que eu releio uma obra essa que eu a experimentei no meu ensino médio, experimentei na faculdade ao longo da minha existência, eu a vejo de modo diferente, porque eu me encontro em outro lugar, porque eu experimento novas conexões, novas informações. Então vocês imaginem, se eu tenho a prática de anualmente ler algumas obras ou as mesmas obras, eu nunca as leio do mesmo modo, porque eu estou carregando muitas novas informações, muitas novas conexões. Aí a beleza da vida. A mesma coisa em relação a esse curso. Aqueles que se derem conta da preciosidade, arquive esse material. Estamos a falar de 200 vídeos aulas. Por baixo, 200 vídeos aulas. Em termos de reflexão, de provocação, de recursos, de conceitos. Transforme essas informações em conhecimento. Primeiro eu tenho informação, depois eu tenho conhecimento, depois eu tenho uma mudança de comportamento. Primeiro informação, depois conhecimento, depois mudança de comportamento, atitudes. Aprendi no campo da ética que o ato vale quando ele se faz acompanhar de atitudes. O ato é sempre uma ação isolada, a atitude é um hábito de descobrir o valor do ato. A atitude é um hábito que eu crio, que eu mantenho, que eu alimento, porque eu descobri o valor de um ato isolado. O ato de aprender, o ato de buscar literatura, o ato de aprofundar um tipo de conhecimento. Vejam quantas provocações nós temos com a proposta desse curso. Por isso eu digo, organize-se, arquive esse material e use ao longo de sua existência. Toda vez, a cada ano que você se voltar a esse material, novas conexões, novas descobertas, novos mundos, novas percepções, novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos. Meus caríssimos alunos,
bom trabalho, boa reflexão. E nos preparemos para o próximo encontro. Perfeito? Apenas um pequeno e breve tempo nos separa. Bom trabalho,